Hoje o Fluminense volta a campo em busca de se colocar novamente no rumo. Na verdade, o time do Fluminense nos últimos jogos não vem performando e precisa voltar ao rumo. O Fluminense volta a campo mais tarde para jogar contra a União Espanhola no Maracanã pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. Vamos falar disso e muito mais no nosso pré-jogo depois da vinheta. Muito bom dia a todo mundo ligado aqui com a gente. Eu sou o Carlos Teixeira, tricolor, jornalista. Vou falar um pouquinho do nosso pré-jogo. Vamos falar um pouquinho do que o Renato pensa para o jogo de hoje do Fluminense contra a União Espanhola. Primeiro, nós tivemos várias notícias essa semana. A contusão do Bernal, grau 3, provavelmente fora do Mundial. Eu falo provavelmente porque a gente não está ali na fisiologia do clube, mas a possibilidade é gigantesca. Do outro lado, nós temos a boa notícia que provavelmente teremos Riquelme e Felipe, não sei se hoje à noite, porque ainda não saiu a lista dos relacionados, mas no máximo até o domingo. Provavelmente vamos ter Riquelme e Felipe aí retornando aos gramados. Tivemos aí a possível renovação do contrato do Fábio, que eu acho que é uma bola dentro. Essa é uma bola dentro, porque o Fábio é um jogador diferente, ele pode fazer a diferença, ele tem feito a diferença, ele é um craque da posição. Então acho que nós temos que renovar sim com o Fábio. Mas também tem uma bola fora da possível contratação do goleiro do Palmeiras, o Marcelo Lomba, que eu acho uma roubada. Mas vamos falar do que interessa, vamos falar do jogo dessa noite. O Fluminense precisa voltar ao rumo. Ele vem de resultados ruins, principalmente na Sul-Americana, com a derrota em La Paz pro Alberto São José. E depois ele tem a derrota para o Galo em Minas, na Arena MRV. Lembrando, né, nós estamos falando de altitude, estamos falando de grama sintética e agora vamos falar do jogo em Caxias do Sul. Todas as criptonitas que o Fluminense mais tem, tá aí. Então o Fluminense precisa desesperadamente vencer esse jogo, até para quê? Ele voltar ao rumo. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou mostrar para vocês a tabela. A tabela do campeonato da Sul-Americana está da seguinte forma. Aqui, o Fluminense, o Once Caldas hoje, ele tem 9 pontos. O Fluminense tem 7. O Gualberto Vidia Real San José tem 4. E o União Espanhola tem 2. O União Espanhola está fora. O San José tem uma chance assim, sabe, quase que remota. Então, se o Fluminense vencer, o Fluminense vai a 10. Porém, o Once Caldas, ele enfrenta o São José, que provavelmente vai levar o time a 12 pontos. Se você reparar, o Fluminense com 10 e eles com 12. E aí na última rodada o Fluminense vai jogar por uma vitória e eles pelo empate, para a gente poder fugir dos playoffs. Caso o Fluminense não vença o Once Caldas, o Fluminense vai para o playoffs como castigo. O que está acontecendo praticamente, o que aconteceu hoje com o Vasco da Gama, que perdeu para o Lanús e consegue no máximo chegar nesses playoffs. E sabemos que tem aí chances muito reais nesse playoff de ter Flamengo e Botafogo, né? Então, botar o Flamengo depois da vitória do Central Córdoba hoje e a vitória e o Botafogo com 6 pontos, lá brigando com o Estudiantes, ambos podem parar na Sul-Americana e pode ter aí um Vasco Flamengo, pode ter um Vasco Botafogo. Então, não é nada impossível nesse quadrangular. Então, o Fluminense precisa desesperadamente sair dessa posição e se classificar em primeiro, com tranquilidade. Hoje, com o empate do Grêmio também, que estava na nossa frente na pontuação geral, se o Fluminense classificar, pode chegar ali a terceira ou quarta melhor campanha da Sul-Americana. Isso facilitaria para poder jogar os jogos de volta, né, sempre no Rio de Janeiro, até a final, que vai ser na Bolívia. Então, essa é a posição que o Fluminense precisa. E o Renato, para isso, vai com força total. Pode haver mexida? Pode ser que o Keno entre? Pode, mas a priori o que o GE está dando não, e assim o que foi apurado também não. É a única mudança que considerável do time será a saída do Thiago Silva para a entrada do Ignacio. Isso porque o Thiago voltou agora de contusão, então ele precisa de uma recuperação. Ele precisa então jogar todos os jogos assim. Né? Ele vai jogar domingo contra o Juventude em Caxias do Sul, então ele vai ficar no banco de reservas e joga o Ignacio. O restante, o time deve ser o mesmo que vem jogando, particularmente, a não ser que o Renato
faça alguma mudança, mas a priori não. O time provavelmente deve vir a campo. Vamos trazer aqui o campinho. O Fluminense deve vir a campo com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freitas e Gabriel Fuentes. O meio-campo, como não temos o Bernal, provavelmente vai ser feito com Martinelli no primeiro homem, Nonato e Paulo Henrique Ganso. Isso mesmo, Paulo Henrique Ganso deve voltar ao time. E outra coisa, provavelmente durante o jogo o Renato Augusto deve ter alguma possibilidade de entrar, e muito provavelmente no lugar do Paulo Henrique Ganso, uma vez que o Lima sofreu uma contusão na coxa de grau 1, mas ele está vetado para o jogo, o Lima nem para o jogo vai. E aí teremos no ataque ali John Arias pelo lado direito, Agustin Canóbio pelo lado esquerdo ou Keno e o Everaldo. Esse é o provável time do Fluminense para o jogo de mais tarde. Jogo esse que pro Fluminense tem sido assim, o Fluminense poderia já estar bem mais na frente se não tivesse empatado esse jogo, e empatou na Bacia das Almas, vamos falar a verdade, com o gol do Nonato. O Fluminense empatou quando foi jogar lá no Chile, em Santiago, jogando com um time totalmente reserva. E tinha participação do Nonato, tinha participação do Bernal e também do Keno e do Kevin Serna. Mas o time não jogou absolutamente nada. Aí fica aquela dúvida se não jogou mesmo, se o time não está performando, ou porque também o Renato não deu a devida prioridade a esse evento, esse jogo. Então, os jogadores podem ter feito o mesmo, dar uma relaxada e não fazer o que a gente imagina que é necessário para o time performar. Então, esse praticamente é o time que vai a campo. Então o Fluminense precisa desesperadamente dessa vitória, precisa ir a campo com o intuito de vencer o jogo, de trazer o bom resultado e empurrar essa decisão para daqui a 2 semanas contra o Once Caldas no próprio Maracanã. Esse time do União, ele tem um jogador que é bom jogador, ele é até um jogador que, como é que eu posso dizer para você, dá muito trabalho. Mas é um time fraco, gente. Venhamos e convenhamos, a União Espanhola é um time muito fraco. O Fluminense tem obrigação de vencer e vencer bem amanhã para tentar voltar ao rumo. Porque eu digo para você, se não vencer ou vencer mal, aquele gol no último minuto, naquele negócio, olha, vai começar a virar o fio. E o que é virar o fio? A torcida vai começar a pegar o pé dos jogadores e isso vai ficar muito ruim. Então, é um momento que o Fluminense precisa dar uma retomada, principalmente precisava vencer os 2 jogos, vencer bem União Espanhola e depois vencer o Juventude, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, o Fluminense precisa desses resultados. Lembre que nós temos uma métrica que o Fluminense precisa pelo menos sair do Brasil daqui para o Mundial com 19 pontos. E na verdade, o Fluminense só tem 13. Então precisa pelo menos de mais 2 vitórias nesses próximos jogos. E tem time para isso? Tem. Agora basta o time fazer acontecer. Então essa possibilidade do Fluminense conseguir esse resultado, ela é grande, mediante que haja envolvimento de todas as partes, tanto da diretoria quanto da comissão técnica, principalmente, e dos jogadores. Não adianta a comissão técnica ficar toda hora saindo, não querendo participar dos jogos, ou, por exemplo, tem jogo lá fora, ele não vai. Então, porque o jogador sente, e quando o jogador sente a verdade, ele não vai falar, ele não vai expor ali, como fez o Thiago, mas ele vai deixar a desejar. Se o próprio técnico não tem interesse na competição, que aí somos nós para ter esse interesse, né? Então, há uma necessidade grande do Fluminense buscar esse resultado e partir para cima. Esse time chileno, ele vem de resultados horríveis. Vamos olhar ele aqui na tabela. Olhando aqui, a União Espanhola, ele tem somente 2 pontos, 2 empates em toda a competição. Ele perdeu em 4 jogos, ele teve 2 derrotas e 2 empates. Quer dizer, o time não venceu ainda, ele já está eliminado. Quer dizer, o Fluminense tem obrigação de vencer e convencer. Como ganhou do São José de 5-0, eu não digo a goleada seria consequência, mas o Fluminense tem obrigação de fazer isso. Então,
Esse é o nosso pré-jogo de hoje, trazendo essas informações, que o Fluminense consiga mais tarde resultado positivo, que se coloca ainda numa posição de poder despleitear a primeira vaga do grupo, porque jogar essa repescagem, olha, não vai ser nada boa. Deixe seu like, se inscreve no canal e aí a gente volta a conversar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.